Mostra o bônus diamante aí. Manda o diamante abrir o VO, manda o duplo abrir o VO, manda o triplo abrir o VO. Mudança de ponto de pagamento. O ponto saiu de 3:1 para 4:1. A empresa cobrar uma taxa de cruzeiro, de um cruzeiro que nem data tinha. Quem é construtor de verdade não precisa ter rabo preso com ninguém. Que bom que você veio. Eu fiquei muito tempo em silêncio. Chegou a hora de falar. Entra aí que a gente precisa conversar. Eu não estou deixando o multinível, eu não estou saindo da indústria. Muito pelo contrário. Vem comigo que eu vou te contar o que está acontecendo. Primeiro, eu quero agradecer a Deus. Começar agradecendo a Deus pela grande oportunidade, pela história vivida nos últimos 3 anos, né? E eu também quero agradecer e parabenizar cada pessoa que faz parte do meu time. Que time extraordinário que a gente construiu, né? Eu quero deixar claro que o resultado que foi construído em 3 anos, né? Obviamente ali nos primeiros 1 ano e 7 meses, que foram 19 meses para bater o último nível da empresa, eu não fiz isso sozinho. E segundo, por essas pessoas que acreditaram em mim e fizeram um trabalho extraordinário. Todos os meus royais, imperiais, né, black diamonds, triplos, duplos, diamantes e toda a rede. Muito feliz, muito motivada, muito crédula fazendo um trabalho. Eu tive realmente um time incrível, né? Tanto no Brasil, quanto no Paraguai, quanto na Bolívia, né, desse trabalho incrível que nós fizemos. Pessoas sérias, comprometidas, bondosas, trabalhadoras, né? Muitos de vocês realizaram sonhos, melhoraram suas vidas, outros mudaram de vida com essa oportunidade. E eu sou muito grato, não só a Deus, mas a cada um de vocês por esse momento que nós vivemos. Nós construímos uma das histórias mais incríveis de crescimento no marketing de rede nos últimos anos aqui no Brasil. Isso, você faz parte disso. Essa história começou no dia 26 de abril de 2022, quando eu saí do Rio de Janeiro e fui para Camboriú, e eu fui conhecer a sede da Luciluce. A pedido de um amigo meu que trabalha internamente, ele falou, vem conhecer, vem cá, vem entender melhor e tal. Só que eu já estava pesquisando empresas há algum tempo. Eu tinha 5 empresas no meu portfólio, olhando já há alguns meses, né? Na verdade, eu estava há 1 ano olhando o mercado, mas alguns meses antes ali eu estava olhando 5 empresas. E 3 eram muito promissoras para uma decisão minha de transição. E essas empresas eram Luciluce, era Jean Rosé na época, e a Acmus, porque eram empresas com mais tempo de mercado, que sobreviveram a muita coisa, sobreviveram à pandemia, e de alguma forma eu olhava para elas e viam ela como as empresas médias do mercado que poderiam atender as minhas expectativas e eu consegui fazer um grande trabalho. Então eu decidi pela Luciluce, porque eu tinha um amigo que trabalhava lá dentro, o plano era muito parecido com os planos de sucesso no auge do multinível de algumas empresas, e eu também vi produtos de qualidade, produtos vendáveis com preço bom, com uma apresentação muito bonita, e isso é inquestionável, tem uma apresentação muito bonita dos produtos, era um plano muito bom para a época, e eu tinha um amigo lá dentro que estava garantindo para mim a seriedade do negócio e que estava tudo pronto para um crescimento, para uma explosão, para construir uma grande história de sucesso lá. E no dia 5 de maio de 22 eu me cadastrei na Luciluce, né? Tenho até filmagem desse dia, o dia que eu me cadastrei, horário, tudo bonitinho. E no dia 8 de maio eu comecei o trabalho. Foi avassalador, foi incrível o que nós fizemos juntos. Naquele primeiro mês, eu cheguei a Imperial Diamante em 23 dias. E o mais interessante é que nós não usamos nenhum artifício, nenhuma ferramenta, não ganhamos rede, não ganhamos posição, não ganhamos BDA, nós começamos do zero, né? Eu e a minha liderança, alguns amigos muito próximos, e nós nem acreditávamos o tanto de gente que saiu de todo canto do Brasil para começar a trabalhar com a gente naquele momento. Foram 749 mil pontos para chegar ao nível de Imperial. O Imperial era 720 mil pontos, eu fiz 749 mil pontos, com 2 triplos diamantes diretos, mais um duplo direto, mais um diamante direto e uma dezena de diamantes na profundidade em 23 dias. Foi extraordinário. Foi extraordinário. Eu posso dizer para vocês que, cara, é assim, foi a mão de Deus. Foi a mão poderosa de Deus. Porque como que você explica
uma história dessa, de alguém que sai de uma empresa enorme, gigante, vai para uma empresa pequena, descredibilizada, uma empresa que o mercado não olhava, né? Quando as pessoas souberam que eu estava indo, outros líderes de grandes empresas começaram a debochar, a falar do nome da empresa, falar que a empresa não tinha condição de suportar um crescimento, de suportar nada. E eu, contra tudo e contra todos, eu criei na direção que Deus tinha me dado naquele momento para a minha vida, né? E eu fiz um grande trabalho e deu muito certo. E Deus honrou o nosso trabalho naquele mês e foi extraordinário. Minha maior dificuldade na época foi lidar com o questionamento das lideranças e das pessoas. Nego zombava do nome da empresa, zombava da credibilidade da empresa, dos líderes que estavam lá, com histórico ruim, que tinham feito outras coisas no mercado que não foi muito legal, e estavam por lá, e não estavam crescendo. Então, assim, eu tive muitos ataques, entre aspas, né, muitos questionamentos de pessoas que queriam estar comigo, mas se colocavam uma oposição de não estar na empresa por causa de fulano, beltrano, por causa da estrutura, que não tinha estrutura e tal. Entenda, o que eu olhei? Eu entendo que o meu negócio é de mim para baixo. Eu enxerguei um plano de marketing na época, né, que era um plano muito parecido com os planos dos momentos de explosão de grandes empresas, né? E como esse plano tinha mudado 3 meses antes de eu entrar, o que eu imaginei? Eles viram a viabilidade financeira disso. E isso ficou prometido para mim. Cara, ó, o plano é esse. Falei, não vai mudar? Não, não vai mudar. Não, Márcio, mas vai mudar ou não vai? Não vai mudar. É isso aqui. Tá pronta para ser grande? Tá pronta para ser grande. Tem estrutura financeira? Tem. Tem condição de ser grande? Beleza. Era isso que importava para mim. Então eu enxerguei das 3 empresas ali um produto bonito, acessível, com preço bom, né, que entregava uma certa qualidade, um plano que dava para crescer e a promessa de um amigo que trabalhava internamente junto com o presidente de que eu teria um negócio sólido por anos e eu não teria que lá na frente ter que começar tudo de novo e reconstruir tudo de novo por causa de uma mudança de plano, que era o que estava acontecendo muito comum naquela época do mercado. Eu fui me cadastrar direto na empresa. E por quê? Porque eu procurei a empresa. Então, o que eu entendo? Ninguém me mostrou plano, eu não tenho contato com ninguém da empresa. Eu fui direto na empresa por causa de um diretor, que é um amigo que trabalhava lá dentro. Falei, cara, vou me cadastrar direto na empresa. Eu estava certo, eu só fui lá por isso. Chegando lá, eu fui surpreendido no 2º dia de conversa, dizendo que eu não poderia me cadastrar. Cara, isso virou um problemão. Então, foi ali uma relutância muito grande. Eu fiquei lá por 2 dias e meio, conversando e para conhecer, para entender, e cara, e isso não entrava na minha cabeça. Por que eu vou ter que entrar embaixo de alguém que eu não conheço, que o mercado olha com descrédito, né, por causa de um histórico ruim, de algo feito ruim? Enfim, insistiram, comecei a jornada e entrei ali embaixo ali com a promessa de que eu não teria nenhum tipo de problema. E cara, vou ser bem sincero, foi tranquilo esses 3 anos. Foi uma coisa ali do início que acabou não afetando o meu trabalho. Eu peguei e fiz um grande trabalho, construí o meu negócio, né? E graças a Deus deu tudo certo e construímos uma grande história de sucesso. Segundo o corporativo, a empresa na época, né, faturava ali entre 2,5 milhões e 3 milhões e meio. A gente nunca soube ao certo o faturamento da empresa, nunca. Nunca abriram um DRE pra gente, nunca falaram claramente, nunca mostraram um gráfico, nunca mostraram de fato o faturamento. Sempre de boca, nas reuniões, quando a gente pressionava alguma coisa para saber melhor dos números, a gente nunca teve isso, né, muito claro. Né? A liderança nunca teve isso muito claro. É uma coisa muito da boca, você tem que confiar em quem está te dizendo, entende? Isso, confesso a vocês que era algo que me incomodava muito. Mas entenda a minha situação. Eu sou um líder grande, eu já estava com uma rede estruturada, montada, crescendo, fazendo um trabalho incrível, batendo nível. Pô, e tinham detalhes ali que me incomodavam, mas não ao ponto de eu falar assim, ó, para tudo e vamos fazer outra coisa. Não tinha como fazer isso. A rede estava pegando fogo, a gente estava trabalhando, crescendo, batendo meta e as coisas acontecendo. Então eu passei por cima disso tudo e fui embora. E o que nós construímos nesses 3 anos, né? Primeiros 23 dias. Imperial Diamante em 23 dias. O Imperial, cara, você tem noção do que é uma pessoa chegar em Imperial em 23 dias? Sem ganhar nada da empresa, sem ganhar a linha de binário estourado, sem ganhar BDA, sem ganhar rede, sem ganhar nada. Cara e coragem. Muita credibilidade.
Isso é credibilidade. As pessoas acreditaram em mim, vieram fazendo um trabalho extraordinário, pessoas incríveis, e nós construímos o Imperial em 23 dias. 3 meses depois, 4 meses depois, na verdade, todas as metas da empresa e todas as premiações eu tinha ganho. Em 4 meses eu ganhei Cruzeiro, eu ganhei Resort, Cruzeiro, Caribe, Disney, carro e Europa. 6 prêmios. 6. E nos primeiros 4 meses, junto com esse time extraordinário. Outra coisa interessante, a gente entrou em maio, a meta do Cruzeiro acabava em outubro. Nós colocamos 66 pessoas dentro do Cruzeiro com 5 meses de trabalho. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, em 6 meses. Em 6 meses de trabalho, 66 pessoas no Cruzeiro. Isso é extraordinário. Extraordinário. Obviamente, bati o carro e, diga-se de passagem, é importante lembrar disso, eu sou o único empreendedor da empresa que ganhou o carro de fato até hoje, que recebeu o dinheiro do carro e todos os meses depositado e eu pago o carro que eu ganhei. Na verdade, eu não ganhei, tá? É importante trocar essa palavra por conquistei. Muitas vezes, ganhou o carro. Não, não ganhei. Eu trabalhei, eu gerei um volume financeiro monstruoso no plano de marketing e uma pequena parcela disso é usada para poder pagar o carro que eu conquistei. Então, fica aí para vocês entenderem esse detalhe. O único empreendedor que ganhou o carro na empresa até hoje. Em 10 meses, eu atingi Royal Black Diamond. E 9 meses depois, em dezembro de 2023, eu cheguei ao nível de Double Crown, subindo 2 últimos níveis da empresa no último mês do ano. Foi um trabalho extraordinário. Gente, eu preciso falar sobre isso. Eu me empolgo quando eu falo do time, né? A empresa lançou uma campanha em outubro do Cruzeiro. Outubro, novembro e dezembro. A galera empolgou na campanha, né? E a gente veio. Eu já sabia que eu ia bater Crown de qualquer jeito, que era o nível acima. Quando chegou no dia 23 de dezembro, eu estava com o Crown na mão. E eu dobrei a meta para puxar o Double Crown, que era o dobro de ponto. Então eu bateria uma meta com 3 milhões e 200 mil pontos e a outra era 6 milhões de pontos. Cara, e foi incrível. A galera comprou a visão. No dia 23 eu tomei a decisão. Eu tenho isso num story, né, numa mesa de restaurante, comendo. E aí eu fui para casa, desenhei tudo. Pensei 2 dias sobre aquilo. Meu Deus, será que eu vou fazer isso? Será que eu vou conseguir e tal? Tomei a decisão no Natal. No dia 26 começamos os trabalhos. Eu já sabia que ia bater o Crown. Bati no dia seguinte, dia 27. E trabalhamos mais 3 dias e dobramos de 3 milhões de pontos para 6 milhões e 300 e poucos mil pontos na época. E atingimos o Double Crown com folga ali. Cara, foi extraordinário. Foi extraordinário. E de verdade, como não dizer que não é a mão de Deus num negócio desse? Não tem como, cara. Não tem como. Equipe maravilhosa, mão de Deus, não tem como as coisas não acontecerem. E essa foi a grande história até os meus 1 ano e 9 meses de negócio ali, né? Praticamente de maio de 2022 a dezembro de 23. E aí, virou o ano, começamos, né, o ano de novo, fazendo um trabalho, e a meta era o quê? Graduar novas pessoas, e estamos aí na jornada até os dias de hoje. Essa equipe que eu levei para a Lucy, essa liderança, e essa equipe que eu formei ao longo desses anos, tirou uma empresa do anonimato. Uma empresa que faturava ali entre 3 milhões e pouco, a gente não sabe ao certo, cara, a mais de 10 milhões de faturamento. A gente triplicou, talvez até quadruplicou o faturamento de uma empresa com essa equipe. E de verdade, essa foi uma das histórias mais incríveis de ascensão de uma empresa no multinível nos últimos anos. Agora, você vai começar a entender os acontecimentos finais. Quero que você fique comigo até o final, para você entender o porquê desse vídeo. E o porquê que muitas coisas estão acontecendo nesse momento. Apesar de todos esses feitos, dessa revolução feita por esse time extraordinário, né, liderado por mim nesses últimos 3 anos, aconteceu algo inusitado. Gente, eu fui notificado por falar a verdade, por expressar a minha opinião sobre o que estava acontecendo, pelo que está acontecendo, né? E eu fiquei, sinceramente, no primeiro momento, eu fiquei assim, triste, chateado, mas depois eu pensei, cara, eu tenho orgulho de estar sendo notificado por compactuar com a verdade. Porque a pior coisa que tem, meu amigo, é você ter uma opinião, ser um líder, ter que dar satisfação para as pessoas que estão te pedindo satisfação porque estão vendo coisas acontecendo. A pior coisa que pode acontecer é um líder ter que se omitir
para quem verdadeiramente fez ele crescer e cresceu junto com ele. Cara, então eu fiquei triste por um ponto e fiquei feliz por outro. Eu vou ler essa notificação para vocês. Só que é o seguinte, eu vou ler essa notificação tomando um café com você. Vem comigo pra gente tomar um café. Opa! Já separei tua xícara aqui, ó. Senta aqui comigo que eu vou conversar com você. O assunto é tenso, por isso que merece um café, pra gente poder ficar tranquilo. Bem, eu te convidei pra tomar um café, né? Então pelo menos o café eu tenho que colocar aqui. Continua comigo aí. Calma que eu já vou colocar o seu café, senão vai ficar sem café. Cafezinho pra você aqui. Beleza? Bem, vamos aos fatos. Recebi uma notificação. Quero ler a notificação para vocês. Celular. Deixa eu abrir aqui. Notificação da empresa. Daniel Marcos, o advogado lá. Notificação de abertura de procedimento administrativo disciplinar. Prezado ao senhor Márcio Ângelo, que meus cordiais cumprimentos, nos valemos deste expediente para notificá-lo nos seguintes termos. Aí vem aqui a notificação dizendo o endereço da empresa, aquela coisa toda. Dos fatos. 1. Chegou ao conhecimento desta empresa que Vossa Senhoria, na qualidade de consultor independente Lucy, categoria Double Crown, durante a viagem corporativa para o Caribe, isso aconteceu quando? Outubro do ano passado. Por que essa notificação veio agora? Estranho, né? Proferiu declarações depreciativas sobre a empresa Lucy e sua gestão e presidente, afirmando, entre outras coisas, que... Olha isso que está escrito aqui, gente. Cara, é vergonhoso isso. Olha as declarações que eu fiz. O presidente não tem uma boa gestão, a empresa paga pouco, não é uma oportunidade promissora e vamos apertar o presidente, se ele não aumentar o bônus, vamos sair em bloco. Uma a uma. O presidente não tem uma boa gestão. A pergunta que eu te faço é, tem? Você que faz parte da empresa, você que está vendo os acontecimentos dos últimos 3 anos, o quanto a gente faturou e a gente chegar agora, em abril, a empresa cobrar uma taxa de cruzeiro, de um cruzeiro que nem data tinha, isso é boa gestão? Uma empresa que não tem data nem para convenção? Uma empresa, cara, que fez um evento no Rio de Janeiro, onde eu tive que pagar o evento do meu bolso que faltou, e temático, isso é boa gestão? Um produto que demora 20, 30 dias para chegar para a rede? É uma boa gestão? Boa gestão, gente, não é a pessoa ter uma boa gestão, é a empresa ter uma boa gestão. Então a empresa, para ter uma boa gestão, ela tem que ter um gestor financeiro, ela tem que ter o gestor de logística, ela tem que ter o gestor comercial, que é o gerente ou o diretor, ela tem que ter, cara, ela tem que ser setorizada e cada um cuidar do seu setor. Não uma única pessoa cuidar de tudo. Então, eu menti? Eu falei uma verdade para as pessoas da minha equipe que estavam comigo ali à mesa. Quer dizer, então, que numa mesa, conversando com 2 downlines meu, e tinha um outro cara que chegou na mesa. Né? Porque a denúncia dele, segundo a empresa dele, nossa, né? Oh, que crime falar que o presidente não é um bom gestor. E não é mesmo. Porque se fosse, a empresa estava muito melhor do que é hoje. A gente não tinha batido 10 milhões de faturamento, 12, sei lá quanto, porque nunca falam quanto é, e tinha voltado para 4. Mudar o plano no meio do mês, como aconteceu em dezembro, e cortar 2 níveis de profundidade no Unilevel, depois da galera estar construindo por anos na profundidade? Entenda uma coisa, o cara me entrega um plano com 3 linhas para construção, 4 linhas o último nível, beleza? Ok. Não está se discutindo se é bom ou ruim. O que importa é que quando eu cheguei lá, eram 3 linhas até o último nível. Depois aumentaram mais o nível e botaram 4 linhas. Ok. Então você faz uma construção de anos, trabalhando profundidade, pegando pessoas que você poderia colocar direto com você e indicando para um downline seu cuidar, ajudar, apoiar, e você pega as pessoas que viriam como seu direto, vem na sua profundidade, porque você ganha em profundidade. E do nada, né, uma decisão arbitrária, uma canetada, no meio do mês, o cara vai e corta 2 níveis do plano de profundidade. Simplesmente prejudicando todos que construíram ao longo do tempo.
O prejuízo para mim é o menor deles, porque eu estou no último nível, eu ganho um bônus enorme. Só que a minha galera, que ganha 10 conto, que ganha 7 conto, que ganha 5 conto, que ganha 3 conto, quando perde 1.000, 2.000, 3.000, é muito dinheiro. E não venha me dizer, tem que reconstruir. Meu irmão, castelo na areia, você constrói por um período, e aí por uma canetada, você tem que trabalhar tudo de novo para dobrar a tua produtividade ou aumentar 20, 30, 40% da produtividade para ganhar a mesma coisa que você ganhava. É a mesma coisa que você ser empregado de uma empresa, chegar lá e o patrão falar assim, no final do mês, na virada do mês, o patrão fala assim para você, fulano, agora na virada do mês, eu não vou te pagar mais o teu salário. Eu vou te pagar 20% a menos do teu salário, tá bom? Mas vem trabalhar amanhã que tá tudo tranquilo. Você acha que no mercado tradicional funciona dessa maneira? Não funciona. A conta do mercado do empreendedor, a escola do filho do cara, né, o aluguel, a prestação do carro, né, a comida que o cara compra, a roupa que ele vai comprar para o filho dele, que ele precisa, a festa do filho dele, não vem 20% a menos assim. Assim, muito pelo contrário. Então não faz sentido para mim, né, eu ser notificado por falar uma verdade para os meus amigos, minha rede, pessoas que eu construí. Mas tinha Crosline na mesa. Sinto muito, estava na mesa errada. Entendeu? E outra coisa, mesa de adulto, senta adulto. Mesa de criança, senta criança. Então, se eu sou um profissional maduro para conversar sobre os problemas de uma empresa com as pessoas e dizer, cara, vamos para cima, vamos ajudar, vamos conversar com o cara, vamos falar com ele, vamos... E estou fazendo isso há quanto tempo? As mudanças não começaram de agora, mas vamos lá. Como que um Double Crown, o último nível da empresa, tem que pagar o próprio cruzeiro para estar no segundo cruzeiro da empresa? Me explica um negócio desse. Isso não tem lógica. Isso não tem lógica. Desde quando eu cheguei na empresa eu falo, presidente, tem que ter requalificação, tem que ter requalificação. Enrolou, empurrou. Até hoje não tem requalificação, meu irmão. Como que um cara que é último nível, né, tem que pagar as viagens de novo, não requalifica um cara que gera milhões para a empresa? Em setembro do ano passado, em setembro de 2024, numa reunião, eu perguntei quanto que a empresa tinha faturado. Aí ele deu um número lá, né, que a gente nunca sabe exatamente quanto falou a quantidade de pontos que foi feita, e aí eu peguei a pontuação da minha rede. A pontuação da minha rede gerou 47% de faturamento para a empresa. Porra, um cara que gera, da minha organização inteira, 47% do faturamento de uma empresa, vamos botar aí 40%, na pior das hipóteses. Esse cara tem que pagar uma meta, um cruzeiro de 7 conto. É surreal. Então, gestão tem a ver com muitas outras coisas. E não é comigo, tá? O problema não é eu pagar um cruzeiro. O problema é que várias pessoas do meu time bateram a segunda meta do cruzeiro, que é a do acúmulo de pontos, diferente da meta anterior, que era bater diamante, trocou a meta toda, disse que era um momento novo, era uma nova meta, que todo mundo que batesse ia ir, e chegou na hora de pagar o cruzeiro, um monte de gente não foi. Não foi na segunda vez. Mas vamos lá. A empresa paga pouco. E eu te pergunto, e paga bem? E paga bem? Me mostre. Show me the money. Cadê o bônus dos diamantes? Mostra o bônus dos diamantes aí. Manda o diamante abrir o VO. Manda o duplo abrir o VO, manda o triplo abrir o VO. Mas o fulano de tal tá rico, ganha uma fortuna. O fulano de tal já ganhou dinheiro numa outra empresa. O fulano de tal ganhou dinheiro numa outra parada que ele fez um biricutico doido lá, que ele ficou rico, entendeu? E o que ele ganha aqui não conta. Não vamos falar de fulano de tal, de Márcio e de 2, 3 Double Crown e Crown. Eu quero ver o bônus do Imperial. Eu quero ver o bônus do Royal, né? É isso que eu quero ver, que não condiz com nada que o mercado tem. E por quê? Porque quando eu iniciei o plano, eu lembro que eu falei para vocês no vídeo, o plano era bom, o plano era justo. Foram mexendo, trocaram o combo várias vezes, tiraram o binário. O binário tinha uma trava que vendiam como a trava do sucesso. Não, nosso binário tem um cashback. Se o cara estourar o binário, a empresa passa o valor de pagamento de binário e o faturamento dela é menor, aquele percentual é descontado do cashback dos bônus das pessoas. Nunca usaram essa trava. O dia que deu ruim, tiraram o binário. Então não colocasse binário. Entende isso? Então uma coisa é você me prometer algo e entregar. Outra coisa é você me prometer algo e não entregar. E pior, é você, de 3 em 3 meses, inventar uma promoção, uma meta, uma mudança, uma alteração, um ajuste de 6 em 6 meses. Teve mudanças que foram de 3 em 3, teve mudança que foi de 6. Meu irmão, ninguém aguenta mais isso. O multinível não
Não dá. Isso vai contra os meus valores, vai contra o que eu prego, vai contra o que eu venho ensinando e falando há anos nessa indústria. E na última empresa, eu deixei o negócio por muitas mudanças que teve e por também erros de liderança. Coisas que aconteciam na liderança. E, infelizmente, estamos vivendo isso de novo. Inclusive, vou colocar para vocês aí na tela o que eu falei há anos atrás sobre mudança em empresa. Tenho isso falado em podcast de 1 ano atrás. Ele tem razão quando ele diz que em seu vídeo que a empresa pecou em mudar de planos muitas vezes, né? Toda razão. O povo gritando, fazendo festa e mudava plano e mostrava número e eu só de braço cruzado olhando meu irmão. Que parada é essa, brother? O povo tá feliz, o povo não tá vendo o que eu tô vendo, não é possível. Ficou uma discussão para reajustar o plano porque a gente começou a pressionar. E a partir dali tiveram várias outras pequenas mudanças que foram dissipando, destruindo a construção de quem estava mais tempo na empresa. Multinível é coisa séria. O melhor presente, a melhor coisa que você vai fazer por um empreendedor de multinível, por uma família, depende do multinível, é ser honesto com esse cara, ser verdadeiro com ele, jogar limpo com ele e entregar para ele aquilo que você promete. Se um dia o cara quiser ir embora, abençoa para ir embora. Não tenta, porque o que Deus tem para você é teu, meu irmão. Se você tiver uma empresa que entrega um bom produto, você paga em dia, se você paga direitinho, não fica mudando o plano toda hora, tirando dinheiro do downline, cara, esse cara não tem por que ir embora. Ou seja, se eu for conivente com isso, eu estou sendo incoerente comigo mesmo, com aquilo que eu escrevo, com aquilo que eu leciono, com aquilo que eu prego. Como que eu vou manter a minha autoridade, a minha credibilidade, se eu estou compactuando que vai contra tudo aquilo que eu falo? Então, queridos, entre a minha credibilidade, que é o maior ativo que eu tenho, e ser político e um bônus de 60, 70 conto, eu prefiro a minha credibilidade que me trouxe até aqui. Não tem nada na minha história que manche a minha história no multinível. Nada, 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 nada. Se te contarem qualquer coisa, pode perguntar para mim que eu vou falar para você o porquê das coisas e você vai entender. Nunca ouça um lado só da história. Nunca ouça um lado só da história. E muito cuidado, porque dentro do multinível, o que mais tem é líder querendo fazer de outros líderes massa de manobra. Tiram as pessoas do tradicional, que é a corrida dos ratos, como diz o Robert Kiyosaki, e traz as pessoas para a corrida das lebres. A diferença é que a lebre só corre um pouco mais rápido, só, mas continua na mesma corridinha, na mesma massinha de manobra. Tira um cara de uma caixinha e bota o cara num caixotão. Aí o cara vai para um caixotão e acha maravilhoso, mas continua sendo um caixotão manipulado por algumas pessoas. E eu não vou compactuar com isso. Nem todas as empresas são assim, ok? Quero deixar isso muito claro. Isso são algumas empresas. Por quê? Entendam algo. O CNPJ nada mais é do que um documento que diz que existe uma empresa. O que faz um CNPJ funcionar e ser o que é o CPF que está por trás. Então não existe CNPJ agindo errado, mau caráter, não é. Ou com falhas de caráter, ou que cometem erros. Quem comete erro é o CPF. E é o que está por trás do CNPJ. Então, tem muitos CPFs por trás do CNPJ dentro do multinível, de pessoas incríveis, que trabalham limpo, que fazem um trabalho legal, que não são políticas, que querem seriedade dentro de suas empresas, que valorizam os construtores e não os ganhadores de linha, não os usurpadores, não os trocadores. Então é disso que a gente está falando aqui. Tem muita empresa boa, pequena, pequenininha ainda que está começando, outras que estão em médio tamanho, e tem empresas grandes muito boas também. Só que também tem empresas grandes, médias e pequenas que tem gente por trás fazendo coisas que não tem que fazer. E eu não vou compactuar com isso. Não é por causa de um bônus e um PIN, porque você é o último nível da empresa. É o que está dizendo aqui. É o que está dizendo aqui. Cara, você é Double Crown, na qualidade de Double Crown, você não pode falar a verdade. É isso que está dizendo aqui, pô. Como que eu não posso? Isso aqui é cerceamento, isso aqui é censura. Isso aqui foi respondido pela minha advogada, colocando má fé nessa notificação. Uma outra palavra que ela usou como cerceamento, censura e também má fé, porque me tiraram dos grupos para poder se comunicar com a minha rede e prender as pessoas. Ou seja, qual é a estratégia? Vamos tirar o líder, vamos queimar o líder, porque ele está mostrando as verdades para as pessoas e a gente vai perder todo mundo. Então, antes que a gente perca todo mundo, vamos arrebanhar todo mundo, reorganizar, fazer o loteamento de rede, como algumas pessoas, algumas empresas fazem, e, infelizmente, é o que está acontecendo nesse momento. Uma coisa muito importante sobre isso é que tudo que foi notificado aqui, na primeira e na segunda vez respondido pelos meus advogados, já foi conversado
em reunião de royais e acima. Eu já disse cara a cara para o presidente, online, porque a gente se vê pouco presencialmente. Ele sabe o meu posicionamento. E esse meu posicionamento sobre essas mudanças, sobre estar chateado, aborrecido, não é de agora não, tá? Não é de agora não. Então, entenda isso. Isso é antigo. Isso é problema antigo. Toda a minha liderança não pode dizer que não sabia da verdade do que estava acontecendo, porque eu deixei claro para todos eles. Porque antes deles serem meus downlines e rede, muitos deles são meus amigos pessoais. E o meu papel como líder, gente, não é defender a empresa e a marca. Meu papel como líder, primeiro, é defender a minha organização, a minha rede, as pessoas que confiaram em mim, que acreditaram em mim. Entenda, eu emprestei o meu nome, a minha credibilidade, a minha autoridade para uma marca que não era conhecida. Eu faço um movimento grandioso, trago pessoas, as pessoas confiam em mim. Se receber uma notificação por ser verdadeiro, honesto, íntegro, falar a verdade para as pessoas, conversar com as pessoas, cara, de peito aberto, sem falsidade, sem politicagem, se isso me coloca num lugar de notificado, de perda de ideia, para mim é um prazer, porque eu não negocio os meus valores. E minha liberdade de expressão, de opinião, né, e os meus valores valem mais do que qualquer bônus. Quem é construtor de verdade não precisa ter rabo preso com ninguém. Que isso fique claro para vocês aqui. Agora eu vou ler para vocês os pontos chaves do porquê que eu estou deixando o negócio. Que eu estou aqui tomando um café e dizendo para você que eu estou fora da Luciluz. Eu vou enumerar para vocês de onde vem a minha insatisfação. Vem comigo. De onde vem minha insatisfação? 1. Mudanças repentinas no plano de marketing. As pessoas constroem baseado numa visão e de repente mudam tudo. Cara, quando você corta profundidade, você arrebenta uma construção de anos. E não é só isso, né? Quando você muda um bônus de liderança, quando você muda um combo, é necessário mudar toda uma narrativa, uma cultura de trabalho para que aquilo volte a funcionar perfeitamente. Então você diminui consideravelmente o número de cadastros. Quem já vem machucado no multinível de muito tempo, cara, não quer mais passar por isso. E eu tô avisando isso desde quando, gente? Desde quando eu cheguei na empresa eu falo disso. Não mexe, não mexe, não mexe, não mexe, não mexe, não mexe. Mas tem que mexer, mas tem que não sei o quê. E aí vem umas conversas fiadas, bicho, que tu fala assim, meu irmão, de onde vem isso? E aí o que me faz entender? Que foi feito um plano sem uma viabilidade financeira adequada, sem uma gestão, sem um planejamento estratégico, sem fazer cálculo de que quando as pessoas começassem a bater as metas, ia dar chabu, ia dar problema, entende? Ponto número 2, mudança repentina na qualificação para viagens. Cara, a gente entrou no negócio com 4 meses, quando eu bati todas as metas, um monte de gente batendo cruzeiro, simplesmente, em setembro, o cara falou, nós vamos mudar o sistema de viagem. Vamos mudar o sistema de viagem. E aí foi lá e pegou o que era, bateu, requalificou, ganhou, pegou e colocou pontuação a longo prazo. Só entregou a regra dizendo que era bom, só entregou a regra dizendo que todo mundo ia, só entregou a regra dizendo que era maravilhoso e quem batesse iria. Quando chegou no ano de 2024, que era o outro cruzeiro, um monte de gente ficou fora do cruzeiro porque já tinha ido no primeiro. Ou seja, o cara foi por uma regra, mudaram a regra toda, falaram que era algo novo, uma nova história Deus tem pra mim, aí o cara entra, faz todo o trabalho, chega lá e não ganha o cruzeiro. Isso desmotivou um monte de gente na minha rede. Um monte de gente na minha rede. Isso depois do reconhecimento de Double Crown. Ou seja, foi aonde começou o negócio embicar para baixo. Porque a partir do momento que você nega de pagar uma meta para quem bateu, o negócio começa a ficar muito ruim. Mudança de combo de entrada várias vezes. Eram 3 combos de entrada. Os 3 combos de entrada eram acessíveis, eram competitivos com o mercado. Aí vem um líder que fez um monte de negócio, que ganhou um monte de dinheiro com outras coisas, que já está lá um monte de tempo, que já participou da mudança de plano 50 vezes, vai lá e fala, não, temos que ter um combo de 2,5, tiraram o combo de 1,597, meteram um combo de R$ 2.500. Funcionou no primeiro momento porque tinha binário, daqui a pouco deu ruim. Cara, a rede toda treinada para trabalhar de um jeito. Aí vai lá e mete mais R$ 1.000 no combo, mano. Ah, para, não dá para mim. Não dá para mim.
Não dá pra mim. Uma coisa e outra coisa. Vai fazer uma... Márcio, mas não pode fazer mudança? Pode. Você pode fazer a mudança que você quiser, desde que você faça um planejamento estratégico, você avise a liderança, avise a rede toda, olha, nós vamos fazer uma mudança por causa disso, disso e disso, é importante, vai ser daqui a tantos meses, com previsibilidade. Porque o bônus de alguém caindo da noite pro dia, de um mês pro outro, cara, como é que o cara resolve a vida dele de um mês pro outro? Ninguém resolve. Ninguém consegue, de uma hora para outra, né, cobrir 20%, 30% de déficit num bônus para o pagamento de suas contas de sua vida. Isso não existe. Entende? Então, no mercado tradicional, as pessoas sabem que vão ter aumento no final do ano. Se o patrão vai cortar, ele avisa. Ele explica, existe lei para isso. E como não tem lei para o multinível, o nego faz o que quer. E é essa bagunça que a gente está vendo. Então, a gente tem que contar com a boa intenção e o bom caráter de quem está por trás de uma companhia. Você tem que contar com isso. E ainda não tem lei. Ainda. Mas nós vamos ter. Vamos ter. Essa luta é nossa, essa causa é nossa e vai chegar a você o momento certo de você colaborar para isso acontecer. Ponto número 4. Corte de ganhos em profundidade. O plano foi desenhado para construção na profundidade e do nada cortam um bônus. Ai, Márcio, como assim do nada? Vocês tiveram várias reuniões, vocês votaram. A gente vota porque é obrigado a votar. Porque chega pra gente assim, ó, temos que fazer essa mudança aqui, não tem jeito, tem que votar. Tu vai fazer o quê? Não vou votar não, não quero saber nada não. Você acaba votando, né? Só que o meu voto não foi para tirar bônus da profundidade, você pode ter certeza disso. O meu voto não foi para pagar menos para a média liderança, você pode ter certeza disso. O meu voto não foi para arrancar dinheiro da base, você pode ter certeza disso, meu filho. Porque sempre, 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 o meu desejo foi que nunca mexessem no plano que eu entrei. Porque eu entrei porque era aquele plano, com aquele produto, com aquela beleza, com aquilo que estava ali. A partir do momento que mexem, opa, já não é mais o negócio que eu escolhi, vou me adaptar. Só que você se adapta daqui, aí mexe de novo, você se adapta dali, mexe de novo, você se adapta daqui, se adapta dali, se adapta daqui. Até quando a gente vai ficar se adaptando? Uai, cadê a gestão? Cadê o negócio sólido? Cadê o castelo na rocha? Na areia de novo? Não dá. Ponto número 5, mudança na qualidade e fórmula de produto sem prévio aviso. Eu tenho vários empreendedores que falaram, Márcio, não está fixando mais tanto perfume. Márcio, o ômega 3 mudou. Agora tem uma parada no ômega 3 que não podia ter, que o médico tal vendia 100 cápsulas por mês, 100 papel. Aí você fica sabendo pela rede, da pior maneira possível, você fica sabendo que houve uma mudança na formulação. E é triste mais isso. Outro ponto, mudança de premiação. É um tal de tira viagem, de querer tirar cruzeiro, de tirar carro. Deixa eu te contar essa. Essa eu vou te contar. Eu entrei no negócio, eu sou o único cara que bateu o carro na empresa, beleza? Os outros tinham o biricutico lá do pipoco do trovão, tá? Que eu não sei como é que é essa história ainda até hoje, né? E aí, o que aconteceu? Eu entrei, bati o carro, misteriosamente, um mês depois que eu bati o carro, 2 meses depois, eles mudaram o sistema de viagens, tiraram pela graduação que batia para acumular por anos, vendendo com a melhor coisa do mundo, ok? E tem um monte de gente fora do Cruzeiro esse ano, um monte de gente, porque não pôde pagar a taxa com 7 meses de antecedência. Taxa de 7 meses de antecedência, sem data para o evento. A data do evento, a data do Cruzeiro foi fechada agora, no final de maio, porque eles sabiam que eu ia pontuar sobre isso, em algum momento, né? Beleza. E aí mudaram o sistema de viagens, tiraram, quando eu entrei, tinha um resort, tinha a Disney, eu não recebi minha Disney até hoje, não sei onde ela foi parar, O resort eles fizeram bem bolado lá para botar nego no Cruzeiro, ok? Então tiraram 2 viagens e tiraram 2 carros do plano. Olha como que você se sente, como que você se sentiria vindo para uma empresa, você bate todas as metas e bate o primeiro carro, e no plano de marketing tem mais 2 carros para você bater, nos próximos níveis. Como que você se sentiria quando a empresa viu que você bateu o carro e ele está levando um monte de gente para viagem, ela do nada, ela vai lá e corta 2 carros do plano de marketing? Como que você se sentiria? Sinceramente. E detalhe, o plano da empresa tinha mudado 3 meses antes de eu chegar. Ou seja, 4 meses depois, os caras decidiram não ter mais carro. O carro que eles botaram 3 meses antes. Me desculpa, gente. Me desculpa. Eu não consigo lidar com isso, não. Me desculpa. Não dá pra ser político numa situação dessa. E olha que eu aguentei, hein? E olha que eu aguentei. Tem tempo isso. Vamos lá. Ponto número 7. Falta de planejamento de coisas muito sérias, como data de eventos oficiais, viagens com período de qualificação finalizado, ou seja, 0 organização e planejamento. 0. 3 anos na luta, sofrendo, dor de cabeça, pautorando no grupo de Royal. Cara,
Aí você fala, meu irmão, vou ficar aqui me desgastando. Reunião, marca a reunião em cima. Reunião amanhã. Aí tu tem que parar tudo para entrar numa reunião 2 horas da tarde, para a reunião acabar 6 horas da tarde. Você perde. Não estava planejado, você tem que parar tudo para participar. Cara, uma loucura, uma loucura. Não dá para mim. Então, uma empresa com gestão, que tem gestores, que tem diretores que cuidam de cada setor, que tem um CEO, né, ou um presidente que tem, né, ali o mínimo de conhecimento de uma gestão corporativa de um negócio, cara, tem planejamento estratégico, tem organização, tem data para as coisas, entende? Então é o mínimo, é o básico. Não dá para mim, não dá para mim. Depois de 20 anos de multinível, não dá para me passar por isso, beleza? Vamos lá. Mudança de ponto de pagamento. O ponto saiu de 3 para 1 para 4 para 1. Foi mais ou menos assim, ó. Ó, pessoal, a gente precisa mudar o ponto do produto, né? Porque tá sobrando muito pouco para a empresa, a gente está com uma dificuldade assim, assado, tá legal. Muda para quanto? De 3 para 4. Meu Deus! 25% de déficit no suplemento. Cara, assim, ó, o produto, R$100, você comprou R$100 de suplemento, pagava em cima de R$33. Agora paga em cima de 25. Só que de 33 para R$25 é 25% de diferença. 25% de diferença. Então você imagina um cara que ganha R$10.000 de bônus só com movimentação de suplemento. Com a mesma movimentação, caiu para 7.500 o bônus dessa pessoa assim, ó, numa virada de mês. Você tem noção do que é isso? Perfumaria, 3 para 1, passou a 3,5 para 1. Gente, perfume é barato. Perfume é barato. 3 para 1, porra, tolerável. 3,5, esgoelado, mas o outro 4, mano. Era de 3 para 3,5, de 3 para 4. Entendi isso, gente. Então você tem que trabalhar 25% a mais para ter o mesmo bônus de antes. Já estava difícil fazer um trabalho de construção. Ainda tem que aumentar isso, botar mais ficha para ganhar a mesma coisa. É muito estranho. É a mesma coisa você chegar para um empregado e falar assim, ó, você vai trabalhar mais 2 horas por dia para ganhar o mesmo salário. A pessoa não vai querer, pô. Ela quer ganhar hora extra. Faz sentido? É exatamente sobre isso. Vamos lá. 9. Cobrança de taxa de cruzeiro com 7 meses. Já falei, né? Já falei sobre isso. Com 7 meses de antecedência, sem data para o embarque. Dia 3/4, mandaram preencher um formulário para quem ganhou e pagar no dia 10/4. Qual é a data? Não tem. Aí Márcio Ângelo não aguenta. Eu tenho que ir pro grupo falar. Todo mundo falou, pau torando nos grupos. Eu fui o último a falar. Falei, ó, infelizmente eu vou ter que me posicionar. É muito estranho cobrar uma taxa de um cruzeiro com 7 meses de antecedência. 8, porque abril, o evento estava prometido para dezembro, mas não tinha data. Como que você cobra uma pessoa R$1.300, R$1.400 de taxa por pessoa? Por pessoa. Então, se é o casal, é R$2.700 a R$2.800. Aí o cara tem que comprar passagem para ir para Santos. Aí o cara... Tudo bem. Tem muita empresa de multinível que você tem que pagar a taxa. São poucas. Muita não, perdão. Poucas empresas de multinível você paga a taxa por fora, ok? Ok. Só que você não paga a taxa sem ter data. Você não paga a taxa sem o teu cruzeiro já estar pago. A empresa faz o quê? Te cobra a taxa, mas ela paga já o cruzeiro, já paga tudo e entrega. Então, e numa reunião de Blacks, eu não estava nessa reunião, mas vários Blacks falaram para mim, e imperiais da minha rede, olha, a empresa não tem R$700 mil para pagar de taxa de cruzeiro. Aí, meu irmão, aí eu falo, 3 maratonas de cruzeiro, saiu de 3 milhões para bater 10 milhões, ou um pouco mais do que isso. Aí eu faço igual o repórter do Fantástico. Onde está o dinheiro? Isso é o quê? Roubaram a empresa? Teve um assalto? O que aconteceu? Planejamento, amigo. Planejamento financeiro. Né? Então, eu não posso emprestar minha autoridade, minha credibilidade para um negócio como esse. Não posso. Franqueados da minha rede receberam produtos com 3 meses para vencer. Jogaram 40 mil de produto fora. Franqueados demorando 30 dias para receber o produto. 20 dias para receber. Pleno século XXI. Não dá para mim. Logística. Gestão logística. Beleza? Então, tudo isso foi percebido, questionado pelos meus líderes e amigos. E eu tive que ser sincero e jogar limpo com as pessoas. Então, assim, meus amigos, eu não estou aqui para falar mal de A, B ou C. Eu não estou falando mal da empresa. Eu estou aqui dizendo por que eu estou saindo e a notificação esdrúxula que eu recebi. Agora, se ele não consegue ouvir determinadas verdades, né, e consertar os seus erros como gestor, como presidente, me perdoe, né, esse papel não é meu.
Esse papel não é meu. Eu estou aqui para produzir, eu estou aqui para vender, eu estou aqui para consumir, eu estou aqui para cadastrar pessoas, ensinar essas pessoas a ganhar dinheiro e mudar de vida, e eu estou aqui para treinar o time. Gestão não é comigo, né? Inclusive, participar de conselho de empresa, a gente deveria ser pago, porque a gente dá conselhos extraordinários que não são ouvidos e as decisões são tomadas erradas. Então, esse é o meu posicionamento em relação à minha saída da empresa. É isso mesmo que você entendeu. Márcio Ângelo está fora da Luciluz. Mas como que um cara que é último nível, que ganhou ali, né, que ganha muito bem na empresa, que teve um resultado extraordinário, que fez um feito como você fez, você vai deixar uma equipe enorme para trás? Você vai, cara, simplesmente sair e começar outra coisa? Quem sabe construir de verdade, meu amigo, não tem medo de uma nova jornada. Eu não negocio os meus princípios. Eu sempre trabalhei com a verdade no multinível e não vou deixar de trabalhar. Honestidade para mim vem acima de lealdade. A minha lealdade, a minha honestidade, a minha verdade, a minha transparência, que é um valor muito forte que eu tenho, ela precisa estar alinhada com a minha rede. Eu preciso que a rede olhe para mim e veja isso. Entende? Politicagem, esquece. Fala mansa, sorriso no rosto, aceitando tudo, esquece. Esse não é Márcio Ângelo, irmão. E foi isso que me trouxe até aqui. E se for necessário abrir mão de um ID, de 2, de 3, de um bônus de 60, de 70, de 40, de 50, não importa o valor, eu vou abrir. Porque credibilidade para mim é tudo. Eu demorei 23 anos na venda direta e 20 anos no multinível para construir minha credibilidade. E ninguém vai tirar minha credibilidade quebrando os meus valores, ferindo os meus valores. O que eu não posso é estar num lugar que está ferindo meus valores, ferindo aquilo que eu acredito, ferindo aquilo que eu ensino e ferindo aquilo que eu luto. E outra coisa, deixa eu falar, sabe por quem eu luto? Eu não luto por marca. Eu luto primeiro pela minha família, segundo, pela minha rede, pela minha família e pela minha equipe. Porque são as pessoas que acreditaram em mim. Quem tem que lutar pela empresa é o dono. Quem tem que lutar pela empresa é o corporativo, são os sócios. Eu sou um colaborador desses sócios. Eu sou um parceiro desses sócios. Entende? É como se fosse uma sociedade, um casamento. O líder de rede, ele tem que ter uma parceria bacana com a empresa, óbvio, mas tem que ser um processo de quê? De transparência, igual um casamento. Transparência, de verdade, entende? De fidelidade, mas a lealdade, ela está condicionada, pelo menos na minha escala de valores, a lealdade não vem em primeiro lugar. Em primeiro lugar vem transparência. Em segundo lugar vem verdade e honestidade. Depois vem integridade. Aquilo que eu falo, aquilo que eu penso e aquilo que eu faço está alinhado. Para depois vir a lealdade. Entende? Porque você pode ser leal a um traficante. Eu trabalho no morro, sou leal ao dono da favela. Pois é, mas você está fazendo algo errado porque você é leal a ele. Eu sou leal ao político ladrão. É meu amigo de infância. Eu sou leal a ele até a morte. Beleza. Você é igual a ele. Você está compactuando com aquilo que ele está fazendo. Eu não sou assim. E eu deixei isso claro, não foi agora. Eu venho deixando isso claro, há muito tempo. Não tenho medo de recomeçar. Porque eu vou lá, vou reconstruir e eu sei que tem pessoas de bem para construir comigo em qualquer lugar que eu for. E detalhe, quem decidir ficar, eu abençoo você para ficar, para prosperar. Eu espero que você ajude a mudar a empresa. Eu, em 3 anos, de dentro, participando de dentro, falando, clamando, fiz de tudo, gerando resultado, milhões, não consegui. Se você conseguir, parabéns para você. Eu tô fora. Eu aprendi algo da pior maneira possível. Chega mais perto que eu vou te falar. Eu não apago mais a luz de empresa nenhuma. Ah, Márcio, mas a Luciluz vai falir? Não, ela não vai falir. Ela tem um bom produto, o produto é bom, o produto vende, é bonito, né? Dá resultado o produto. Para vendedores está sendo um negócio maravilhoso, mas para mim não serve. Já conheço os sinais. Eu sei quando uma empresa ela perde a mão e a liderança perde a mão. E, meu amigo, eu não vou ficar para poder me aborrecer e perder toda a minha credibilidade com as pessoas, a minha autoridade e ver o barco afundar. Não é para isso que eu entrei no multinível. Eu entrei no multinível porque eu acredito no multinível limpo, no multinível que constrói, no multinível do crescimento, no multinível que prospera pessoas, no multinível que as pessoas estão felizes crescendo, que se desenvolvem como pessoas e como profissionais, e sim, tem que lutar, não é nada fácil, mas elas vão lutar, mas elas vão crescer. Elas vão ter resultado. Eu acredito no multinível que as pessoas constroem no médio e longo prazo e elas desfrutam daquilo que elas construíram no médio e no longo prazo.
E não no multinível que eles são cerceados, cortados e têm que reconstruir de novo por causa de uma canetada, por causa de uma má gestão. É nisso que eu acredito. Eu acredito no multinível do sucesso, da prosperidade, do crescimento, da transformação de vida. Eu sigo em paz, com o coração limpo, né? E eu quero aqui abençoar você, que faz parte do meu time, abençoar você, que é crossline, que permanece, abençoar você, upline, porque eu tenho tanto upline para gente que eu nem sei quem é, mas com certeza tem muita gente boa ali. Então abençoo você, que decide ficar, que decide trabalhar com os produtos, com a venda, que acredita. Fique, prospere e cresça. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Eu estou fora, eu vou caminhar, e aqueles que decidirem vir comigo, vocês podem ter certeza, nós vamos fazer algo maior, dentro daquilo que eu acredito. Márcio, mas como é que você vai encontrar um negócio do jeito que você quer? Eu acredito. Já encontrei, acredito, e vamos fazer algo ainda maior. Como falei antes, eu não estou saindo do multinível. Muito pelo contrário. Eu vou dar continuidade na minha história, porque eu sei que existe um grupo de pessoas muito grande parado no multinível, um grupo muito grande insatisfeito com suas empresas, seus negócios, mas que acredita como eu no multinível. E nós vamos fazer sim uma nova história, um novo momento juntos. E o que você precisa fazer? Você precisa entrar em contato comigo. Me chama ou pelo YouTube ou no meu Instagram, Márcio Ângelo Oficial, ou se você tem o meu contato, você vai me chamar e eu vou te atender. E em breve você vai ter notícias de novos começos e nós vamos fazer algo extraordinário nesse país ainda. E eu conto com você. Sucesso, Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelo carinho. Mais uma vez, obrigado a você que fez parte do meu time, me abençoou esse tempo todo, você que de alguma forma contribuiu para esse sucesso, para esse crescimento. Cara, assim, se eu pudesse dar um abraço agora, eu te dava. Se eu pudesse sentar com todos vocês para tomar um café, eu tomaria. Né? E essa emoção aqui é uma emoção de gratidão, de carinho, de amor a você, de respeito. Não é fácil encerrar ciclos, não é fácil. Mas quando você tem uma palavra, quando você tem uma direção de Deus e quando você crê no que Deus tem para a sua vida, fica muito mais fácil você encerrar um ciclo, porque você sabe que o ciclo novo que Deus está abrindo é para coisas muito maiores, para abençoar muito mais pessoas e para um propósito muito maior. Deus abençoe você. Beijo no coração. Obrigado. Valeu.